Até onde conscientemente um ser humano vai para infligir dor em outro? Canibais, assassinos, abusadores podem ser alvos de idealização e admiração? Entrar para a história como um ser asqueroso e pavorosamente desumano seria algo plausível? Para pessoas normais como eu e você, essas perguntas claramente podem ser absurdas, mas não para Jason Massey, um criminoso doentio cujo plano era ceifar vidas tal qual seus ídolos, e assim entrar para uma galeria de horrores da história. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se puder, verifique sua inscrição no canal, deixe um like nesse vídeo e um comentário acima de tudo. Me marque nas redes sociais, @oinsólito, e considere entrar para o nosso clube de membros. Recados dados, vamos aos fatos. Nascia em 7 de janeiro de 1973 no condado de Ellis, no estado do Texas, Jason Eric Massey. Jason foi o primeiro filho de uma jovem americana que tinha problemas com bebidas alcoólicas. A mulher teria criado Jason sem a presença do pai da criança e apresentava um comportamento completamente sem noção, incluindo deixar o pequeno Jason ainda bebê trancado em seu carro enquanto passava horas em festas. Não se sabe ao certo como se deu a participação do pai de Jason em sua criação, mas parece que o cara tinha histórico de vícios em drogas. Vale ressaltar que aqui não fazemos juízo de valor, e muito menos tentamos criar alguma áurea de coitado ou vítima das circunstâncias sobre o Jason. Nós apenas repassamos as informações necessárias para conhecer toda a vida do criminoso, desde seu início até o final. Enfim, caros abduzidos, como vocês viram aí, o sujeito não teve base familiar absolutamente nenhuma. Em 1975, a mãe de Jason deu à luz novamente, dessa vez a uma criança do sexo feminino. Engana-se quem pensa que a mulher mudaria seus hábitos com a chegada de um novo bebê. Pelo contrário, a mãe agora trancafiava os dois no carro para aproveitar as noites noturnas do Texas. Acho que ela talvez quisesse engravidar novamente. Não sei. A convivência diária entre a família Massey não parecia ser nada agradável. Em meio a uma infância pobre, a mãe das crianças gastava parte de sua renda comprando comida. E sabe-se lá por quê, grande parte dessa comida ela escondia em seu quarto. Por vezes, a mulher se alimentava na frente das crianças, mas não oferecia nada a elas. E a violência contra essas crianças também era física. Não era incomum os dois chegarem à escola mal vestidos e com hematomas. Em razão da situação financeira da família Massey, constantemente eles estavam se mudando após serem despejados. De tempos em tempos, eles encontravam uma nova casa ou um novo trailer para dividir. Apesar das violências vividas, inicialmente Jason, apesar de não ter nenhuma responsabilidade com seus estudos, tentava conviver pacificamente com seus colegas e professores, tentando assim construir alguns laços afetivos. Mas tudo isso estava prestes a mudar, e pelo que se tem notícias, o primeiro sinal claro foi dado no ano de 1982, quando o pequeno Jason imobilizou uma criança menor do que ele e a chicoteou com um galho de árvore. Desde então, Jason começou a apresentar comportamentos que iriam aflorar e tornar ainda mais perturbadora a vida daqueles que cruzavam seu caminho. De início, Jason costumava capturar animais de rua, como gatos e cachorros. Ele pegava os bichos, depois os estrangulava e estripava seus corpos. E assim, sua adolescência se iniciou. Nesse meio tempo, Jason passou a se envolver também com práticas de ocultismo e acreditava poder ouvir vozes demoníacas em sua cabeça. Realmente parece que a coisa aqui desandou de vez. Perturbado mentalmente, Jason começou a se envolver com bebidas alcoólicas e passou então a experimentar alguns tipos de drogas. Não demoraria muito até que ele estivesse viciado em algumas substâncias. A vida amorosa do adolescente refletia bem o caos que ele era. Certa vez,
Jason começou a se sentir atraído por uma garota do colégio. Entretanto, ela não pretendia ter qualquer envolvimento com ele. Ao se deparar então com a rejeição, Jason começou a seguir a garota em vários lugares. Ele fazia diversas ligações, assediando a moça, e por fim, ele sequestrou o cachorro da família dela e matou o bicho. Na privacidade de seu quarto, Jason acumulava coisas ainda mais estranhas, para dizer o mínimo. O então adolescente tinha artigos e revistas sobre os conhecidos criminosos Charles Manson e Ted Bundy. Conscientemente, Jason apreciava as histórias horrendas desses homens e, em razão dessa admiração mórbida, ele começou a escrever seus próprios diários, nos quais descrevia fantasias perversas e listou uma série de garotas que pretendia matar. No trecho de um deles, Jason escreveu: "Só de pensar em matar um monte de meninas, eu me sinto feliz." E aqui só um parênteses. A curiosidade de saber o que se passa na mente de criminosos é uma coisa. Agora, querer saber o que eles fazem, admirar as histórias deles e querer, acima de tudo, fazer igual, aí é outra coisa. Não precisa aí ficar preocupado só porque você é fã de True Crime, beleza? Agora, se você se identificou com a segunda opção, aí é melhor buscar ajuda. Continuando. À medida que a adolescência de Jason avançava, seus escritos ficavam mais assustadores ainda. Chegou ao ponto de suas fantasias incluírem manter um cadáver para que pudesse conversar e se relacionar com ele. O adolescente Jason ainda não tinha vitimado pessoas, mas ele continuava a matar e decapitar animais. Dessa vez, também alguns de grande porte, como por exemplo, vacas. Ele mantinha uma geladeira em um lugar que foi descrito como um campo afastado, no qual ele armazenava partes das carcaças dos animais. Isso segundo as fontes do caso, claro. Antes de se formar, o Jason abandonou os estudos e naquela mesma época, sua mãe descobriu seus diários macabros. Preocupada então, com tudo aquilo que ela tinha lido ali, a mulher internou Jason em uma unidade de terapia intensiva psiquiátrica, localizada na cidade de Dallas. Mais uma vez ela estava terceirizando ali a responsabilidade, mas... No local, Jason foi diagnosticado pelo Dr. Kenneth DeCleva como tendo transtorno de personalidade antissocial, que se manifesta pela insensibilidade, tendência à violência e impulsividade, mas nem bem Jason foi internado e logo ele foi liberado. Bem no início de 1993, o Jason foi flagrado dentro de um carro com um garoto enforcado e com alguns materiais cortantes. Em razão do fato, o criminoso foi preso e condenado a 4 meses de prisão. O que viria depois disso mostrou que foi um grande erro permitir a liberdade de Jason Massey. Era o começo da madrugada de 27 de julho de 1993 e a rua da família King estava escura e deserta, exceto por um carro bege que passou lentamente pela casa. Ele buzinou 2 vezes e logo seguiu seu caminho. A cena foi acompanhada por James King, que acordou com o som do carro. Logo, o homem voltou para a cama, mas mal se deitou e levantou novamente com o retorno do carro. Dessa vez, o motorista estacionou na frente da casa do homem e apagou todos os faróis. Olhando pela janela do quarto, James percebeu que seu filho Brian tinha se levantado da rede em que tinha dormido do lado de fora da casa e foi em direção àquele carro. Lá, o garoto de 14 anos se debruçou na janela e começou a conversar com os passageiros. Apesar de não conseguir ver o motorista, James pôde perceber os cabelos loiros da pessoa sentada em um dos bancos de trás. Acreditando se tratar de algum amigo de Brian, o James deixou de acompanhar aquela cena e foi ao banheiro. Ao retornar, nem o carro nem seu filho estavam mais na rua. Acreditando que Brian tinha apenas dado uma saída com algum amigo, James voltou para sua cama e resolveu dormir. Sua esposa, Dona Benjamin, apenas soube do sumiço de seu filho no dia seguinte. Qual não foi a surpresa do casal quando também descobriram no dia seguinte que Cristina, de 13 anos, filha de um relacionamento anterior de Donna, também tinha sumido naquela noite. Segundo uma outra filha do casal que dividia o quarto com a Cristina, Brian teria entrado no quarto delas naquela noite e chamado a garota para saírem juntos. Ela não hesitou em acompanhá-lo. O dia já estava no fim.
Apesar da procura pelos adolescentes, eles não foram encontrados. James então decidiu relatar o desaparecimento dos dois, mas seus corpos seriam lamentavelmente encontrados em breve. Na tarde de 29 de julho de 1993, alguns homens estavam trabalhando na manutenção do asfalto da Cut-Off Road, quando um dos trabalhadores notou algo branco caído no meio de um curto matagal ali perto. Acompanhado de outro colega, esse trabalhador foi em direção àquela imagem. Lá, encontraram o que parecia ser um corpo humano. De cara, os homens não conseguiram identificar o que era realmente aquilo, já que o corpo estava mutilado. As autoridades policiais foram acionadas e se depararam com uma cena macabra. Além das partes que faltavam naquele corpo, o mau cheiro dos restos mortais empesteava o ar e os restos mortais aparentavam estar em avançado estado de decomposição. O que provavelmente piorou a situação foi o sol escaldante que fazia ali naquele dia. Em busca então dos membros do corpo mutilado, as autoridades policiais se depararam com outro cadáver próximo a um riacho ali. Dessa vez, o corpo não tinha sido mutilado e estava vestido. Parecia ser o corpo de um menino adolescente, e mexendo em seus bolsos foi encontrada uma carteirinha de biblioteca com o nome James Brian King. Com a identificação de um dos corpos em mãos, as autoridades policiais foram ao encontro de James e Donna. Na casa da família, James confirmou que a carteirinha de biblioteca era mesmo de seu filho, e ao ser informado do corpo de uma menina adolescente próximo ao local, também morta, o homem afirmou que poderia ser sua enteada e filha de Donna, a Christina. As autoridades policiais então saíram da casa da família King com informações do carro que tinha estacionado naquela noite, na madrugada precisamente do dia 27, e com um raio-x de um dos pés fraturados de Christina, para que eles pudessem confirmar a identidade do corpo mutilado. Mas já era praticamente uma certeza que aquele era mesmo o corpo da adolescente. Foi teorizado na época que o assassino mutilou a garota para que as autoridades policiais tivessem dificuldades para fazer a identificação, mas isso logo caiu por terra porque o corpo de James foi preservado e até um documento de identificação estava em seu bolso. Na cena do crime, no arame farpado que separava a estrada do pequeno campo onde o corpo foi encontrado, foram recolhidos alguns cabelos loiros. Seriam de uma garota morta? De um trabalhador que estava ali na obra? Ou do assassino? Bom, partindo para a análise dos corpos, foi identificado que o garoto tinha sido morto com apenas 2 tiros de uma arma .22 na parte de trás de sua cabeça. Do contrário de Brian, que teve uma morte rápida e o corpo preservado, os restos mortais de Christina apresentavam uma situação pavorosa. Além do ferimento à bala com a mesma arma usada contra Brian, Christina sofreu golpes de faca por toda a extensão de seu corpo. Em seu tórax foi feito um longo corte que se assemelhava àqueles feitos em autópsias. Seus mamilos foram cortados e seus órgãos parcialmente retirados para fora. Seus pulsos, pouco acima de onde suas mãos tinham sido cortadas, apresentavam sinais de que uma algema apertada tinha estado ali. Era uma cena digna de um criminoso sádico e que apresentava claros sinais de que manipulou o corpo, quase como que tendo um prazer nisso. Um possível até necrófilo. O raio-x fornecido pela família apresentava o mesmo ferimento em um dos pés de Christina. Era o corpo dela naquele lugar. Entretanto, os fios de cabelo loiros não correspondiam aos da adolescente. Apesar de também loiros, o material genético não batia. No tênis de Brian foi encontrado um pedaço de fibra que posteriormente revelou ser bem semelhante com aquela presente em carpetes de carros de origem japonesa. Como não tinham um suspeito, apesar de desconfiarem de um crime de ódio ou vingança, as autoridades policiais foram na vizinha da família King para tentar encontrar alguém que pudesse ter motivação para esses crimes. Então eles chegaram ao nome de Jason, um jovem de 20 anos, de cabelos loiros e longos. Segundo alguns vizinhos, o jovem que trabalhava como carpinteiro nas redondezas e sempre andava ali com uma arma na cintura, já tinha sido visto algumas vezes com os adolescentes King. E nas buscas por Jason, as autoridades policiais encontraram Christopher Nolan, que dizia ser um colega de Jason e que tinha presenciado coisas bem estranhas na presença dele. Segundo esse Christopher, Jason tinha alguns comportamentos pra lá de bizarros, como por exemplo, mutilar animais e guardar suas cabeças como troféus. Certa vez,
Jason teria dito que se naquelas redondezas surgisse um serial killer, Christopher poderia ter certeza que Jason seria o cara. Para que não restassem mais dúvidas para onde os policiais deveriam seguir, Christopher afirmou que Jason já estava com planos de ir até a casa de Christina pela noite para encontrá-la. Com várias indicações e com a ficha criminal e histórico de tortura animal, as autoridades policiais foram atrás de Jason e o levaram preso assim que o capturaram. Durante sua prisão, Jason chamou a atenção por sorrir. Ele não demonstrava medo, incredulidade ou qualquer traço que pudesse ser interpretado como um inocente. A partir daqui, as coisas se sucederam rapidamente. A casa de Jason foi revistada com o aval de um mandado judicial e lá foram encontrados diversos itens incriminadores, recortes de jornais sobre assassinatos, várias facas, um par de algemas com traços de sangue, livros com conteúdo satânico e outros com procedimentos policiais, peças de roupas femininas e fios de cabelos loiros. Em seu carro, um Subaru bege, apesar de limpo, tinha alguns traços de sangue, uma faca e um martelo. Posteriormente, a arma usada no crime foi encontrada e uma funcionária do Walmart afirmou ter vendido essa arma aí para Jason. Só amigo dele lá, só voltando lá atrás, tinha tanta desconfiança dele, achava ele um cara bizarro, porque demorou tanto para avisar a polícia. Na verdade, não demorou tanto, né? Ele só avisou porque aconteceu o que aconteceu, né? Mas enfim, da análise de DNA de tudo que tinham, foi concluído o que já se tinha quase certeza, né? Jason Massey foi o responsável pelas duas mortes e toda aquela barbárie. Em meados de setembro de 1994, o julgamento de Jason se iniciou. Algumas testemunhas foram indispensáveis para demonstrar a crueldade e apatia do criminoso, como o psicólogo, por exemplo, que o diagnosticou com transtorno de personalidade antissocial lá em Dallas. Segundo esse Dr. Kenneth, Jason não tinha a menor condição de viver em sociedade e, sobretudo, ele apresentava um risco grande à população, sendo muito provável que ele mataria novamente se tivesse oportunidade. Foi revelado ainda um inteiro teor dos 4 diários que Jason já tinha escrito. Em uma dessas passagens lidas, o criminoso afirmava que pretendia matar, pasmem, 700 pessoas em 20 anos e que durante sua infância e adolescência ele chegou a matar 73 cães e gatos e 7 vacas. Conscientemente, Jason queria implantar um terror no Texas, assim como Ted Bundy e Charles Manson, seus ídolos, já tinham feito em várias outras cidades daquele país. Enfim, ao final de seu julgamento, Jason Massey foi condenado à pena de morte pelos crimes cometidos naquele 27 de julho de 93. E finalmente, em 3 de abril de 2001, Jason foi executado por injeção letal. Durante 8 anos, Jason permaneceu em silêncio sobre onde estariam a cabeça e as mãos de Christina, mas pouco antes de sua execução, o criminoso confessou à família da vítima que ele tinha jogado os restos mortais da garota no rio Trinity, próximo de onde o corpo tinha sido deixado. Sádico, apático, imprevisível, Jason mal conhecia Christina e a levou para a morte, junto de seu meio-irmão Brian. E aqui mais uma prova para o sadismo e imprevisibilidade do homem. Apenas a garota seria assassinada segundo o plano doentio desse assassino. Mas o garoto acabou acompanhando a menina quando Jason chegou na casa dos Kings. Segundo o criminoso, o garoto alegou querer dar uma volta. Muito bem, meus queridos, esse foi o relato de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa um like se gostou, compartilhe o nosso conteúdo, comentário, fechou? Obrigado pela companhia, até o próximo episódio.